Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Beshem Yeshua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, aquele que vive e que reina para todo sempre. Como o irmão fez esse questionamento a respeito do Maaseh, do dízimo, eu decidi fazer um estudo um pouco mais, para que você que tem acompanhado os vídeos no canal, para que você que tem aprendido através da palavra do Eterno, através do ensinamento da Sagrada Escritura, você venha ter o conhecimento do verdadeiro significado do dízimo, do Maaseh, um conhecimento um pouco mais aprimorado, um pouco mais aproximado, um conhecimento que te vai fazer entender o que é o dízimo, por que você deve devolver o dízimo é ou não um mandamento instituído nas Sagradas Escrituras, relevante, e o dízimo, qual é o benefício que eu tenho em dar o dízimo? Quem foi o primeiro homem a devolver o dízimo? Registrado na Bíblia. Claro que ele não foi o primeiro, porque bem provável que Adão já devolvia o dízimo, Noé já devolvia o dízimo, Shem foi quem carregou o ensinamento da Torá, o ensinamento do Eterno, bem provável ele também devolvia o dízimo, porque não foi uma coisa criada na cabeça de Abraão, mas o primeiro registro bíblico de alguém devolvendo o dízimo está escrito no livro de Bereshit, de Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 18, e é justamente esse texto que nós vamos estudar hoje. Nós ontem estudamos sobre o dízimo ali no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, aonde Yeshua de maneira nenhuma ele diz que não deveríamos dar o dízimo ou devolver o dízimo, porque o dízimo é uma devolução, porque com o dízimo não se compra nada. O dízimo não é para comprar o favor do Eterno. Ele é galardoador de todo aquele que o busca. Ele é abençoador de todo aquele que é obediente à sua palavra. O dízimo é um mandamento dentre 613 mandamentos da Torá, dos Neviim, dos Ketuvim Netzerim, de toda a Sagrada Escritura. Olha só, simboliza um desapego, uma obediência e um reconhecimento. Por isso, se você quiser, no momento em que você estiver ouvindo e acompanhando esse shiur, esse estudo, você pode estar abrindo a sua Bíblia também, no capítulo 14 do livro de Gênesis, que nós vamos estar estudando hoje. Abra sua Bíblia, daqui a pouco estaremos consagrando a água, daqui a pouco estaremos abençoando a água, então já deixa preparado aí a água, para que nós venhamos abençoar esta água, e com isso ela venha se tornar um elemento de fé, de cura, de milagre na sua vida, no nome de Yahushua HaMashiach. Olha só, o que está escrito no capítulo 14, versículo 18. Malquitzedek, nós conhecemos na Bíblia traduzida em português por João Ferreira de Almeida de Malquitzedek, rei de Shalem, rei de Salém, como está escrito na Bíblia Almeida, que eu estou estudando na Bíblia, na tradução judaica completa. Rei
de Shalom. Shalem é a mesma palavra Shalom. E Shalom tem 7 significados. Não é somente paz, mas tem 7 significados. Eu já fiz um estudo, está no canal, a respeito do significado da palavra Shalom. Então, esse homem que veio até Abraão, ele tinha a missão de levar paz aonde ele estava, aonde ele ia. E Abraão havia acabado de enfrentar alguns inimigos na guerra, e o Eterno havia dado uma grande vitória a Abraão, mas ele vinha, claro, com os ânimos exaltados. É fácil imaginar como ele estava naquele momento, por ele ter acabado de vir da guerra. Então os ânimos estavam exaltados. E uma das coisas que Malquisedeque veio trazer para Abraão é paz. Porque, como eu já disse, ninguém compra paz. Ninguém compra paz. Tem muitas pessoas que têm muita riqueza, tem muito dinheiro, mas não tem paz. Eu estava vendo até uma reportagem sobre um homem chamado Robin Williams, que foi um grande artista de Hollywood. Tem vários filmes que ele protagonizou no Brasil, não um filme brasileiro, mas que estrelou no Brasil, e foi um artista excelente, bilionário, um dos caras que mais ganhou dinheiro na indústria do cinema. Porém, ele mesmo amarrou uma gravata no pescoço, amarrou na maçaneta da porta e tirou a própria vida. Tirou a própria vida, ele se suicidou. A pessoa, muitas vezes, ele tem riqueza, alcança grande número de riqueza, porém não tem paz. E naquele momento, o que menos Abraão tinha era paz. Ele tinha ido tomar o sobrinho que estava na mão dos inimigos, ele lutou, venceu ali, e ele veio sem paz. E a missão de Malquisedeque em ir até Abraão foi levar paz a ele. Por isso Malquisedeque, rei de Shalom, veio até Abraão. E olha o que ele disse aqui: trouxe-lhe pão e vinho. Olha que coisa maravilhosa, alimento físico. O pão e o vinho supre a necessidade física. E quando fala pão, não fala só de pão, não, fala de alimento de uma maneira geral. Ele trouxe alimentos a Abraão. E o que mais ele fez? Ele fez a parte física e ele atuou na área espiritual. Já eu vou dizer para você quem era Malquisedeque. Por que a palavra do Eterno cita somente neste momento? Também lá em Hebreus capítulo 7 fala de Malquisedeque, em algumas outras partes também fala, mas a única vez que Malquisedeque apareceu fisicamente na Sagrada Escritura como Malquisedeque foi nesta vez aqui que ele veio encontrar com Abraão. E tem um motivo para isso. Tem um motivo para isso. Olha o que está escrito mais: trouxe-lhe pão e vinho, e ele era Cohen de El Elion. Ele era sacerdote do Elohim Altíssimo. Ele não era um sacerdote de uma seita religiosa. Ele não era um sacerdote de um culto, de um segmento, de uma doutrina de homem, não. Ele era sacerdote do Elohim Altíssimo. Existe sacerdote da religião tal,
existe sacerdote do culto tal, existe sacerdote do segmento tal, existe sacerdote de muitas religiões, mas sacerdote do El Elyon, do Elohim Altíssimo, são pouquíssimos. São pouquíssimos. Porque a missão de um sacerdote do Elohim Altíssimo é levar paz, é levar shalom às pessoas, levar plenitude, porque a palavra shalom, ela significa plenitude, algo sem falha, completamente completo. É uma redundância, né? Mas é algo completo, sem variação nenhuma. E isso só um pode trazer a nós. Só ele é perfeito. Só o rei de Shalom, só o rei Melquisedeque pode trazer plenitude para a nossa vida. Olha o que está escrito aqui. Ele era Cohen, sacerdote de El Elyon, e ele o abençoou com estas palavras, antes mesmo que Abraão fizesse qualquer coisa para ele. Claro que Abraão já era um homem fiel ao Altíssimo, claro que Abraão já era uma pessoa dedicada ao aprendizado dos mandamentos, dos ensinamentos do Eterno, e algo que ele faz aqui, ele prova isso. Ele era uma pessoa fiel ao Eterno. Abraão, ele era uma pessoa que tinha uma dedicação para com o Todo-Poderoso. Não é acaso. O Eterno não vai te abençoar por acaso. O Eterno não vai se aproximar de você por acaso, não. O Eterno, ele não vai fazer algo por você porque ele foi com a sua cara, não. O meu procedimento é quem vai me aproximar do Criador ou me afastar do Criador. Por isso ele disse: se vós chegardes a mim, também eu chegarei a vós. Ele só vai chegar a nós se nós fizermos algo para ele. Não foi acaso que aproximou o Eterno de Abraão, não. De Abraão, não. Não pensa que o Eterno olha lá de cima e fala: o profeta Monteiro, eu gosto muito dele, eu fui com a cara dele, então eu vou abençoar ele. Não, não é isso não. Ele vai nos abençoar pela nossa obediência e prática da sua palavra. Abraão era um praticante assíduo dos ensinamentos do Eterno. Abraão era descendente de Shem, de Sem, filho de Noa, e Shem aprendeu e passou para seus filhos o ensinamento, as sagradas escrituras, a palavra do Eterno. Olha só o que está escrito mais: e ele o abençoou com estas palavras. Melquisedeque abençoou com estas palavras. E quais foram as palavras? Bendito seja Abrão, porque nesta época ele não era Abraham ainda, ele era Abrão e não Abraão. Esse é o processo de transformação em nossas vidas. Quando nós começamos a praticar o Eterno, até o nosso nome aumenta. As coisas melhoram, as coisas sobressaem. Olha o que está escrito mais: bendito seja Abrão por El Elyon, pelo Elohim Altíssimo. Não é esses Elohim que tem aí na face da terra, não. Não é esses deuses criados por homens, não.
Não é figura feita por mão de homens, não. Não é por objetos, não. Mas pelo Elohim Altíssimo. Abraão foi abençoado, recebeu uma berahá. Malquisedeque ministrou uma berahá, uma berahot sobre Abraão. Olha o que está escrito mais. Criador dos céus e da terra. El Elyon é o Criador dos céus e da terra. El Elyon, Ele é o Criador dos céus e da terra. É Ele que se inclina para ver o que está nos céus e na terra. É Ele que tem todo o poder. Ele é o Altíssimo. Ele está acima de tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Por mais que você receba habilidade para desfrutar de uma grande riqueza, você não tem nada. Tudo é do eterno. Tudo pertence ao Criador dos céus e da terra. Olha o que diz mais aqui. Bendito e bendito seja El Elyon, que lhe entregou os seus inimigos. Sabe quem que vai entregar os seus inimigos? El Elyon. Quem vai te dar vitória? El Elyon. Quem vai te fazer vencer é o Criador dos céus e da terra. É Ele quem vai te dar vitória. É Ele quem vai te fazer vencer os teus inimigos. E quando eu falo de inimigos, eu não estou falando de pessoas, não. O teu inimigo é a doença. O teu inimigo é a miséria. O teu inimigo é a derrota, é as dívidas, é o fracasso. O teu inimigo é os males, não as pessoas. Por isso a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é com o conhecimento. Nós lutamos, nós vencemos com o conhecimento das Sagradas Escrituras, da palavra de Elohim, do ensinamento do Criador dos céus e da terra, de El Elyon. Então Malquisedeque disse: bendito seja El Elyon, que lhe entregou os seus inimigos. Deixou bem claro para Abraão, que ele não tinha vencido por acaso, não. Porque ninguém vence por acaso. Ninguém vence por acaso. O acaso me fez. Não, ninguém faz, ninguém conquista por acaso. Nós conquistamos por fidelidade. Nós vencemos por obediência. E não por acaso. Não é o acaso que leva você à vitória. Não é o acaso que leva você a sobressair, como Abraão sobressaiu. Não fique esperando o acaso mudar a tua história, não, porque o acaso não vai mudar a tua história. Olha o que está escrito mais aqui. Abraão deu-lhe um dízimo, um décimo de tudo. Abraão deu a 10ª parte de tudo, em obediência, demonstrando que Abraão conhecia as Sagradas Escrituras, os santos mandamentos do Eterno. Abraão conhecia. O que ele fez aqui foi uma obediência, uma prática. Ele se entregou com o sacerdote, ele se encontrou com o sacerdote do Elohim Altíssimo. Não foi para qualquer um que ele entregou o dízimo, não. Ele não entregou a 10ª parte para qualquer um, não. Para qualquer sacerdote, não. Ele fez um reconhecimento, identificando que Malquisedeque era um sacerdote do Elohim Altíssimo. E é isso que você tem que fazer. Você não pode entregar o teu dízimo para qualquer um. Qualquer um vem até você e cobra o dízimo. Vê se Malquisedeque cobrou em algum momento o dízimo.
ele não cobrou nada, porque dízimo é ministério pessoal, dízimo é chamado do eterno, dízimo não é cobrança, não é uma dívida que você tem com religião nenhuma. O dízimo é um ato de obediência às sagradas palavras do eterno. Abrão conhecia, ele tinha esse entendimento, ele tinha conhecimento, por isso ele é chamado o pai da fé. Ele tinha o conhecimento, e no sinal de reconhecimento de que tudo que ele havia alcançado e conquistado tinha sido pela mão do Todo-Poderoso. Isso é reconhecer. Quando eu reconheço que tudo que eu tenho pertence ao Altíssimo, eu não retenho o dízimo, eu não seguro o dízimo. Eu vou procurar um sacerdote do Elohim Altíssimo, ou eu vou deixar com que ele venha até mim, porque ele vai, nem que seja a palavra do Eterno, vai até você, e você vai reconhecer aonde está um verdadeiro sacerdote do Elohim Altíssimo. Aí você vai entregar o seu dízimo, senão não. Mas eu lembro até de um rapaz, um irmão lá de Palma Sola, ele era dono de uma ervateira, e um dia ele chegou na nossa congregação e ele disse para mim: profeta, eu pego o meu dízimo, o dízimo da minha ervateira, eu pico em vários pedaços e entrego um pedacinho em cada religião aqui da cidade. Estou certo? Falei: não, meu irmão, está errado, porque Abraão não saiu entregando para tudo quanto é sacerdote, não. E nós vamos ver agora que um sacerdote veio querer cobrar de Abraão alguma coisa, mas um verdadeiro sacerdote do Elohim Altíssimo não cobra nada, ele ensina, e ao aprender você pratica. Olha o que está escrito mais: e o rei de Sidom, de Sodoma, disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Sabe o que o diabo quer? As almas, as pessoas, porque tudo que existe nesse mundo vai ficar nesse mundo, mas você, nós não somos desse mundo. Um dia nós sairemos desse mundo, e tudo que o Satã quer é a alma, é as pessoas. Ele falou para Abraão: vamos negociar, Abraão, você vai me dar as pessoas, você me dá as pessoas e fica para você as riquezas. Mas como eu falei do Robert Williams, um homem riquíssimo e que tirou a própria vida, podia ter de tudo, podia comprar um carro por dia, uma casa, uma mansão todo dia, porém, o que ele fez? Ele tirou a própria vida, né? O que o diabo quer? As almas, as pessoas. O rei de Sodoma, de Sidom, era o próprio Satanás falando na boca daquele homem. Como o Eterno usou Malquisedeque, rei de Shalom, para poder vir falar com Abraão, o diabo também mandou o emissário dele. Tem um ditado que diz que quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Quando o cão não vem, ele manda o secretário. Da mesma maneira que o Eterno usa pessoas para poder te abençoar. Vê se Malquisedeque veio negociar com Abraão. Não, Malquisedeque veio, trouxe pão e vinho. Malquisedeque abençoou Abraão e não pediu nada em troca. Mas Abraão, reconhecendo que Malquisedeque era um sacerdote do Elohim Altíssimo, o próprio Abraão decidiu devolver o dízimo. Ele tomou essa decisão, mas Malquisedeque não cobrou, não. Diferentemente do diabo, do emissário de Satanás, diferentemente do rei de Sodoma. O que o rei de Sodoma chegou? Já chegou querendo negociar com Abraão.
Cuidado quando você frequenta essas religiões que quer negociar tudo com você. Como assim, profeta? Você vai dar isso para você ter aquilo. Você vai fazer isso para você receber isso. Cuidado. Um sacerdote do Elohim Altíssimo, ele traz paz para você. Ele não vem para negociar a tua fé, ele não vem para comprar a tua alma, ele não vem para comprar nada, mas o diabo ele vem. O diabo fala: faça isso para você ter isso, dá o dízimo para você receber tanto em troca, 100 vezes mais. Toma cuidado. Às vezes você está dando para o rei de Sodoma e não para o rei de paz. Por isso muitas pessoas são dizimistas nas religiões e não tem paz na sua vida. Mas se tem uma coisa que o Eterno faz na sua vida, quando você é fiel dizimista, é ter paz. É o Eterno que te dá isso. É ter paz. Ninguém vai na tua casa. Você não precisa de mais alguém para cobrar você, para bater palma. Fulano, vim cobrar o seu dízimo. Cuidado. Se tem pessoas batendo na tua porta, indo negociar, comprar você, querer alguma coisa em troca de você. Olha aí para a gente encerrar. Dê as pessoas e fique com os bens para você. Entretanto, Abrão respondeu ao rei de Sidom: levanto minhas mãos em juramento a Adonai, Elohim El Elyon, Criador dos céus e da terra. Eu já tenho um compromisso com o Criador dos céus e da terra. Não negocio com Satanás, não negocio com o diabo. Eu já tenho um compromisso com o Eterno. Não dá para servir dois senhores. Abraão sabia de quem ele era. Abraão deixou bem claro para o rei de Sodoma que entre eles não tinha negócio. Entre você e Satanás não pode ter negócio. Você não pode negociar a tua fé. Olha o que diz mais aqui: eu não pegarei nem mesmo um fio ou uma correia de sandália, de modo de nada do que é seu, para que você não diga: eu tornei Abraão rico. Olha só, Abraão falou: não quero nada do que é seu, Satanás. Quero nada do que é seu, nem a correr do meu sapato, nem a correr de uma sandália, não quero de você. Abraão sabia de quem ele era. Abraão sabia que ele não pertencia a uma religião, mas ele pertencia ao Elohim Altíssimo. Olha só, já vou ministrar uma berahá sobre a sua vida. Pegarei apenas o equivalente ao que minha tropa comeram, e a parte dos espólio pertencente aos homens que vieram comigo, Ané, Escol e Manré, que eles fiquem com o que lhe pertence. Ou seja, eu já devolvi a minha parte, o meu dízimo ao Eterno. Quem quer ser dizimista, seja. Quem não quiser, é problema deles. Quem me deu vitória foi o Eterno. Eu reconheço isso. Quem quer ser fiel, seja. Quem não quiser, é problema deles. Não quero nada do que vem de Satanás. Eu vou ser fiel ao Eterno, e o Eterno será benigno e bendito através da minha vida. Eu quero ministrar uma berahá na sua vida, uma bênção. Pega aí na sua mão um copo com água. Pai, no nome de Yahushua Hamashia, eu consagro a Ti esse copo com água, que está na mão de todos que estão ouvindo, que ouviram esse shiur, esse estudo. Eu declaro todos abençoados, que ao beber desta água, esta pessoa seja curada, liberta, livre de todos os males, assim como Melquisedeque abençoou, Pai, Abraão, e Abraão assim devolveu o dízimo. Eu abençoo no nome de Yahushua Hamashia todos os dizimistas e ofertantes deste ministério, que sejam tocados pelas tuas mãos, que principalmente paz tu venha trazer ao coração desta pessoa. Assim eu declaro todos abençoados, curados, livres e libertos de todos os males, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória ao Todo-Poderoso. Receba a tua vitória, receba esta berahá.
seja bendito, seja abençoado pela mão do Todo-Poderoso. Na descrição desse vídeo tem o endereço da nossa congregação e também os horários de reunião. Que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. Seja sempre tu abençoado pelo Criador. Nunca se esqueça, o teu Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.